Eu quero, em nome da Universidade Católica de Pernambuco, desejar para todos nós uma excelente noite na companhia de duas referências de luta para esse tema tão caro que nós vamos tratar hoje à noite, que é ter um painel, não é? Ter uma análise dos conflitos do campo. E nós temos hoje à noite dois símbolos, né? Duas figuras extremamente importantes que vão contribuir com esse debate. Eu primeiro quero apresentar Sarapó, indígena Pancararu, é uma liderança importante que tem, inclusive, sido ameaçado na luta da retomada do território, na defesa, né, do seu povo, e certamente ele vai passar todo um quadro dessa situação que os índios têm passado aqui no estado e no Brasil, né, como representante também da Apoime aqui em Pernambuco. E doutor Bruno Ribeiro, para mim é uma satisfação enorme. Bruno Ribeiro, ele é de uma geração de advogados populares, desbravadores, né, da assessoria jurídica popular na luta do campo. Bruno Ribeiro é advogado do CPT há muitos anos, algumas décadas, mas, além de tudo isso, é um quadro político, né, desempenhou várias atividades ao longo da vida de assessoramento à FETAP, sem falar de espaços públicos, né, como o Senado Federal, Câmara dos Deputados, a própria Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Mas o que mais impacta, eu tenho certeza, dessa apresentação a Bruno, foi a convivência que ele teve com o do Helder Câmara, como então, e por conta dessa convivência, ele é sócio fundador, participou da presidência do IDEC, que é o Instituto Dom Helder Câmara, que tem como, digamos assim, o legado, a manutenção da memória de Dom Helder Câmara. Bruno foi presidente do conselho e foi um dos secretários, né, que coordenou toda a construção do memorial de Dom Helder, de todo um trabalho que é feito para a memória de Dom Helder Câmara em Pernambuco. E Bruno é, para todos nós, advogados populares, eu sou da RENAP, uma referência como de coerência, de luta, de compromisso, de uma vida dedicada efetivamente a uma advocacia comprometida com os direitos humanos, né? E foi presidente do PT estadual de Pernambuco, e como presidente do PT, naturalmente participou também de algumas lutas políticas, que é da sua caminhada, né? Bruno, ele sempre esteve do lado do povo, na luta por emancipação de justiça social e na luta por direitos humanos. Então, quero agradecer a presença de Bruno, a presença de todos os companheiros, e, naturalmente, iniciar, né, com a fala de Bruno, exatamente 19h01. É importante a gente começar na hora, para que Bruno possa fazer sua explanação. Repito, tanto Bruno Samparó tem 20 minutos, mas vocês podem, naturalmente, ter uma margem, né, não é nada tão rigoroso. Mas, dentro desse tempo, Sarapó e Bruno vão fazer essas falas, e a partir das falas provocativas, nós vamos ter a oportunidade de também debater com os alunos desse curso, né, que nós estamos hoje discutindo, conflitos no campo, tá bom? Manuel, então, pois não? Desculpa, também foi convidada a falar nessa noite Sim, sobre a violência contra os povos indígenas. Sim, perfeito, Salete. É porque eu não tinha lhe visto. Eu aceitei você entrar e eu estava preocupado exatamente porque você não tinha chegado e eu não tinha visto. Seja bem-vinda, viu? Então, recapitulando, nós temos você, nós estamos também esperando Luiz, que vai chegar, mas ele vai chegar um pouco mais tarde. Então, seja bem-vinda, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Então, vamos fazer assim, vamos começar com o companheiro Bruno, depois começa Sarapó e a companheira Marlene, não é? Que também fará a fala representando Marlene da Soler, não é isso, Marlene? Marlene da Soler, Busato, não é? Conselho Indigenista Missionário, CIMI Nacional, não é isso? Exato. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos começar na hora. O doutor Bruno já está aqui na agulha. Eu vou pedir, então, que o doutor Bruno Ribeiro
comece sua fala, para que então em 20 minutos cada um tenha, né, nós tenhamos essa 1 hora de falas, e a partir daí a gente temos debates. Muito obrigado, doutor Bruno, pela presença. Eu é que lhe agradeço, Manuel, a você, a Luiz Felipe, a todos e todas, pela oportunidade de estar tendo esse diálogo sobre uma questão tão crítica, né, e que está adquirindo contornos muito graves nesse período de pandemia, como eu vou compartilhar com vocês. Meu nome é Bruno Ribeiro, como o Manuel já apresentou, sou advogado de alguns movimentos sociais há alguns anos, como a Comissão Pastoral da Terra, FETAP, e, sobretudo, de trabalhadores rurais, tanto agricultores familiares sem terras, como também essas comunidades que estão ameaçadas nesse período de pandemia. O mais da apresentação que Manuel fez, vocês já perceberam, tem a fraterna generosidade de uma amizade de muitos anos, de um respeito enorme que eu tenho por ele. Vocês, evidentemente, que perceberam que houve um certo exagero. Eu vou pedir licença a vocês, como já mencionei, para desligar o vídeo, para poder não comprometer a escuta de vocês, que a internet aqui não anda muito estável. Nesse país, infelizmente, não é só a internet que está instável, não, mas eu vou desligar agora para poder iniciar a apresentação. À vontade, Bruno. Obrigado. Eu vou focar meu relato na intensificação que nós tivemos na Mata Sul nesse período da pandemia, de conflitos fundiários, de violências e violações absurdas que estão sendo cometidas com 1.500 famílias, embora tenha de fazer o registro a vocês, que, como sabem os que são de Pernambuco, mas eu já vi que tem pessoas de Goiás e de outros estados, a luta da terra pelas comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os sem-terras, assalariados rurais, é recorrente, muito intenso e muito forte em Pernambuco, né, na sua história. Mas o mais absurdo é que que tivemos uma intensificação muito grande nesse período de pandemia, né, apesar de todas as recomendações, inclusive de CNJ, quanto à questão de respeitar as comunidades e as suas posses nos engenhos. Nós temos graves ocorrências em 5 municípios na Mata Sul. A Mata Sul é a região próxima do litoral, eu vou falar um pouco para os que não são daqui também. Né? Tradicionalmente, é a área da Zona da Mata, tem o nome de mata, mas hoje resta 4% da cobertura original, pela destruição feita pelo setor sucroalcooleiro ao longo de décadas, e essa região se divide em Mata Norte e Mata Sul, e nesse instante a gente está com uma intensificação muito profunda na Mata Sul. São áreas acompanhadas pela Comissão Pastoral da Terra e pela FETAP, mas eu preciso reforçar esse registro. Nós temos em outras regiões do estado, como o Agreste e o Sertão, áreas também muito tensas, também indígenas, que são acompanhadas por outros movimentos, pelo CIMI, pelo MST, pela Via do Trabalho. Mas eu vou focar no relato, porque ele é emblemático do que está acontecendo nessas comunidades em 5 municípios. No município de Maraial, no Engenho Batateiras, são 67 famílias. Na comunidade, no município de Jaqueira, onde nós temos cerca de 1.200 famílias envolvidas. No município de Catende, que tem 60 famílias. No município de Barreiros, são 110 famílias, e no município de Tamandaré. Essas áreas têm vários pontos em comum. Ela tem trabalhadores e trabalhadoras que plantam e residem nesses engenhos, alguns há 20, 30, alguns há 90 anos, como no Engenho Batateiras. Então, há em comum essa posse prolongada, que tem toda a cobertura legal para receber proteção dos poderes públicos, do judiciário, do executivo, embora não esteja recebendo, né? Ela tem como ponto comum
o fracasso de algumas unidades industriais, a usina Frei Caneca, em Jaqueira, com 5 mil hectares de terra, com débitos com o poder público, o ICMS, com o INSS, que superam os 400 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia da proporção milionária desse passivo, um hectare de terra naquela região é cotado entre 5 mil a 10 mil, né? Então 5 mil hectares ficaria entre 25 a 50 milhões como valor econômico, e ela deve 10 vezes mais, ou 20 vezes mais, conforme o parâmetro que você escolha, do que possui de patrimônio. E, no entanto, continua explorando a terra e produzindo violências contra essas comunidades. Não é? E nesse enfrentamento também se combinam outras usinas que fecharam e que a usina Estreliana, de dentro dela, com um passivo tão grande como o da Frei Caneca, sai um sócio e simula um arrendamento de terras em Jaqueira e começa a fazer violações em Roncadorzinho, em Barreiros. É de uma usina que está fechada há mais de 22 anos e está num processo judicial de falência, a antiga usina Santo André. Então, você tem empresas falidas e que continuam no comando das terras diante das omissões do poder público em cobrar as dívidas e em desapropriar. Nós estamos num momento, o INCRA sempre foi muito inerte no que diz respeito ao cumprimento da função constitucional da União, que exigiu o cumprimento da produtividade da função social dos imóveis, e nesses últimos 2 anos, com o governo Bolsonaro, ele está praticamente paralisado, e isso intensifica o conflito. Antes de eu relatar o que está acontecendo nessas áreas, é importante falar para os que estão fora de Pernambuco, mas também para os que são do nosso estado, sobre as causas e as soluções desses conflitos. Né? Eles ocorrem numa região que tem 1 milhão e 400 mil pessoas, que tem 43 municípios, que é a região que, como eu dizia, tradicionalmente foi ocupada desde o período colonial pela atividade sucroalcooleira. A esses 43 municípios dessa mesorregião da Mata se somam outros 8 da região metropolitana, que têm uma forte vinculação com o histórico sucroalcooleiro. Municípios como o de Pujuca, municípios como o do Cabo de Santo Agostinho, que até hoje ainda são sede de usinas. Né? E o que é que... E eu estou aqui falando das causas. O que é que aconteceu nos últimos 30 anos? Pernambuco, há 30, 40 anos, rivalizava com São Paulo a produção canavieira do país. Hoje, Pernambuco está reduzido a 2,2% da produção de cana brasileira. Né? Virou um setor quase irrelevante. Você tinha 44 a 50 usinas nesse lapso de 30, 40 anos. Hoje você tem 12 funcionando. 4 em recuperação judicial e as outras 8 com severas dificuldades. E, no entanto, essa região sempre foi tratada, e os movimentos sociais sempre denunciaram, como um setor, não como uma região. Né? Ela sempre foi tratada, do ponto de vista do poder público federal e estadual, como um setor sucroalcooleiro. As políticas públicas eram balizadas pelas demandas e necessidades desses empresários e dessas empresas que sempre tiveram uma forte inserção no poder, mesmo no seu período de decadência. Né? E os movimentos e os cidadãos sempre reclamaram as políticas públicas para a região de 1 milhão e 400 mil habitantes, de 43 municípios, e que tem demandas e questões de cidadania que transcendem e muito os parâmetros de um segmento econômico. Há mais ou menos 8 anos, inclusive, um conjunto de movimentos entre eles a CPT, a FETAP, a Igreja Católica, a ASA, a Caatinga, são dezenas de entidades, apresentaram ao governo do Estado um plano de reestruturação socioprodutiva dessa região. E até hoje isso está sem discussão, sem evolução. É este impasse do modelo socioeconômico que gera os conflitos, que não serão resolvidos sem que também a sociedade debata, com a coordenação do poder público, que ainda não começou, que novo modelo se quer para essa região.
não é? Nessa região onde fracassou com grande velocidade nas últimas décadas a atividade sucroalcooleira. Não é? Então, você tem hoje uma quantidade enorme de terras que não tem nada sendo produzido. Não é? E usinas que estão fechadas, empresários que vêm de dentro dela tentam simular contratos de arrendamento, simular compras subfaturadas por preço vil, como a do Engenho Batateiras, por um empresário alagoano, para fazer literalmente o que a gente chama uma lavagem de terra, para tentar liberar ativo, liberar patrimônio da execução fiscal, da execução das sentenças trabalhistas, né? E passam a entrar numa ciranda de especulação imobiliária. Outra questão comum nos municípios de Maraial, de Jaqueira e de Catende, que são 3 empresas de negócios imobiliários. Está na sua razão social. Elas compram imóveis por 20 vezes o valor do imóvel e lá estão comunidades produzindo em paz até este ano e até o ano passado, há 20, a 30, 40 anos, com direito a uso capi a terra, com direito a que a União desapropriasse a terra, porque todos são imóveis improdutivos há décadas, porque em Jaqueira eram terras de uma usina que fechou há aproximadamente 20 anos. Em Barreiros, em Tamandaré, já mencionei, a Santo André, que faliu há 23, 24 anos, e o poder público omisso não conseguiu até hoje dar conta desse impasse social e econômico. Então, o que é que aconteceu? Isso se intensificou com essas empresas. Elas de Alagoas, chamada Troia, são verdadeiras milícias que chegam com drones, que chegam com armas, que passam a fazer cercas. No caso de Batateiras, inclusive, são cercas e porteiras que impedem a circulação da comunidade em vias que são logradouros públicos, embora sejam rurais, não é? Seja um imóvel rural, não é? E não tem uma cabeça de gado. Então está se pondo porteiras e cerca contra pessoas, para confinar pessoas, para coagir e para que elas abandonem os direitos que têm há décadas constituídos pelas suas posses. O que está em curso é essa violência para tentar expulsá-los da terra. A mesma coisa está sendo feita em Jaqueira, uma empresa imobiliária, depois ela se converteu, mas é do mesmo sócio que é da usina Estreliana, para uma agropecuária. Nesta ainda botam boi, mas começam a destruir lavoura, cercar sítios, contaminar fontes de água, fazer pulverização agrícola de veneno aérea, que é para exatamente constranger e forçar os trabalhadores a se retirarem, a desistirem, né, da sua vida. Eles produzem para aqueles municípios, boa parte da produção desses municípios que eu citei estão vinculadas e dependem desta produção camponesa dessas famílias. Nesses 5 municípios são 1.500 famílias, pelas razões que eu falei inicialmente, as causas estruturais, o novo modelo. Logo, logo, Manuel, se isso não for adequadamente enfrentado, conflitos intensos como estão havendo, ameaças de morte, são mais de 50 boletins de ocorrência, eu falo nisso daqui a pouco. A polícia continua a mesma, uma polícia parcial, uma polícia que sinaliza por patrimonialismo, pelo apoio à empresa, não é? E não ao cidadão. Se isto não for enfrentado com eficiência, isso vai se multiplicar nos outros municípios da Mata Sul, na Mata Norte e em outras regiões, como já estamos com sinais. Então, a partir da pandemia, os vários movimentos do campo formaram um comitê emergencial para tratar dos assuntos gerais de produção, de distanciamento, de políticas públicas, mas também dos conflitos. 4 documentos foram dirigidos por essas 24 entidades, então todas as principais do Estado, ao governador. Desde então, 2 secretários têm acompanhado, o secretário Pedro Eurico e Dilson Peixoto, para ser justo, com sensibilidade, com atenção, mas com pouca efetividade. A Secretaria de Desenvolvimento Social não muda. E a gente está vivendo um ciclo de tentativa de criminalizar. Para vocês terem ideia dos absurdos, a comunidade do Engenho Fervedouro, em Jaqueira, está há 30, 40 anos lá, sem nunca ter um conflito entre eles, sem nunca ter
alguém praticado, e é comum numa comunidade de 200 pessoas ter um ou outro envolvido com alguma coisa complicada. Lá não houve, e, no entanto, foram acusados há 3 meses de serem traficantes de droga. E um delegado contra o qual essas entidades todos nós representamos, simulou um inquérito, fez busca e apreensão dentro de residências, aterrorizando crianças, famílias de agricultores, com 12 viaturas policiais. Né? É um absurdo que isso esteja acontecendo, mas aconteceu agora. E num governo progressista que não consegue reagir com proporção, porque nós fizemos as denúncias, pedimos um delegado especial, porque de Maraial a Palmares há uma engrenagem policial que dialoga. Nós sempre denunciamos isso, eu tenho 30 anos de acompanhar essa luta e compartilho com vocês esse raciocínio. A Polícia Civil e Militar na Zona Açucareira de Pernambuco, ela nunca obedeceu ao comando do governador, nem do secretário. Ela obedece a um comando descentralizado, de usineiro, de cultivador de cana, de liderança política local, que normalmente tem terra. Né? A polícia sempre reagiu pelo comando descentralizado, e é este comando descentralizado que está pautando essas violações com drone, com armas na cabeça, crianças assistindo tudo isso. Elas estão vivendo um medo inaceitável. Todas se recolhem em casa antes de 17 horas, não podem mais circular nas suas plantações, vários sítios já foram destruídos. Nós temos, infelizmente, uma juíza nesse circuito que responde por 3 comarcas, e já há ações ajuizadas há 6 meses, e ela não dá uma liminar de proteção de posse. Eu quero aqui, Manel, inclusive, compartilhar, eu não quero nem entrar no debate que é muito relevante sobre a questão de propriedade privada, socializada, coletiva. Eu vou pegar a nossa Constituição. Ela coloca a propriedade privada como um direito e garantia fundamental. Né? O Estado protegerá a propriedade privada. E a gente tem dito isso. Ontem eu estava numa reunião com o secretário de Defesa Social e insistindo neste ponto que eu vou dizer a vocês. A Constituição não diz que deve proteger a propriedade privada do grande proprietário, né? De quem já tem muita propriedade. Essas 1.500 famílias têm propriedade privada de lavouras plantadas há muitos anos, de sítio, de animais, de casas que estão sendo destruídas, a liberdade de locomoção, e a polícia não vai lá sequer, apesar de 50 boletins de ocorrência, para abrir um inquérito e verificar se esses jagunços e esses capangas têm armas registradas, se eles estão habilitados para serem seguranças privados. Então, nós estamos vivendo, infelizmente, o país de sempre nesta pandemia e nesta região. Infelizmente, a mesma cultura, o setor tem uma decadência, como eu resumi a vocês, muito profunda, gerava 250 mil empregos há 30 anos, hoje gera 40 mil numa safra. Então, é um impasse social e econômico muito grande, que diz respeito, Manel, não só à vida daqueles agricultores, mas quem está aqui na região metropolitana também sofre os efeitos de um Estado que não encontrou uma solução para este impasse. A decadência do setor sucroalcooleiro e a necessidade de recolocar a estrutura produtiva e social, né, no debate e na política pública. Nós só tivemos, para quem não é de Pernambuco, nas últimas décadas, e foi no período de Lula, investimentos expressivos na área de Suape, com o porto de Suape, com a refinaria, e em Goiânia com a Fiat. E nada mais se fez em matéria de geração de emprego, de renda. Então, volto ao mote dos movimentos. Esta é uma região, não é um setor. Então, é uma área muito carente de políticas públicas, com os indicadores ainda hoje sociais e educacionais muito precários. Não é? Então, nós estamos vivendo, naquela região, a cicatriz, a ferida aberta de uma falta de debate e de reestruturação de toda uma atividade produtiva de uma região que, desde o período colonial, foi geradora de muita violação, muita violência, de muita injustiça, de muita pobreza, que foi a atividade canavieira. E repito a vocês, esses movimentos em conjunto já apresentaram um documento muito consistente. Há 7 anos era governador Eduardo Campos, era presidente Dilma Rousseff,
e isto ficou no papel, construíram uma comissão. Até hoje, o Estado de Pernambuco está vivendo este impasse por omissão. E aí eu finalizo, o mais importante vai ser o debate, eu vi as reações de vocês, as perguntas e o questionamento. Né? A gente sempre fala, por princípio, por convicção, que instituições precisam ser de Estado e não de governo. O pior de tudo é que, como foi durante toda a história, nesta região, nesses 5 municípios e na Zona da Mata, o pior de tudo, Manuel, é que nós temos instituições de Estado. Elas não são só de governo. A polícia e o judiciário mantêm a sua linha histórica de instituição de Estado atrelada ao interesse dos grandes proprietários, servindo aos interesses. E o pior de tudo, não se justificaria nem se fossem empresários bem-sucedidos, mas são empresários com histórico econômico de fracasso. Né? Ontem eu estava dizendo ao secretário e ao governo, a gente repete sempre, analise o histórico. A Secretaria de Defesa Social tem um banco de dados de todos e todas os cidadãos de Pernambuco. Analisem o histórico de vida dessas 1.500 famílias, é uma história de vida de muita luta, sofrimento, mas de gente honrada, de gente honesta. Analise o histórico desse empresário de Lagoas e Batateira, deste outro em Jaqueira, da usina Estreliana, daquele outro, Ricardo Pessoa de Queiroz, em Barreiro. É um histórico de sonegação, de fechamento de usina, de fechamento de empreendimentos, de sonegação de direito trabalhista. E o pior, Manel, e todos e todas, é que a instituição, cada uma dessas 1.500 famílias, quando compra um pão, vai a um supermercado, paga os seus impostos. E as instituições de Estado continuam protegendo o sonegador. Né? Que se dependesse da atuação desses 5 grileiros que estão nessas áreas, o Estado pernambucano não existiria. Se todos fossem como eles e não pagassem os tributos como essas 1.500 famílias fazem nesse injusto sistema tributário nosso, o Estado não existiria, porque não tinha como custear. E mesmo assim, o Estado, as instituições de Estado continuam agindo como mão. E o que eu estou dizendo não é só uma frase. Você se imagine na posição dessas famílias que vivem com medo, que estão tentando defender suas posses, suas lavouras, suas vidas, e estão assistindo, ainda hoje, 5 meses depois de tantas denúncias, chegar lá advogado de empresário acompanhado de carro de polícia para propor acordo vil para a pessoa abandonar a posse. Quer dizer, o Estado chega a este limite de ir acompanhando, né, seguranças de empresa, advogados de empresa, e nós ainda não conseguimos que a gente tenha... Eu fiz justiça, temos tido sensibilidade de algumas áreas de governo, mas, infelizmente, a Secretaria de Segurança e a política de segurança não está compatível com o que a Constituição, com o que a moral, com o que a ética, com que todos os valores civilizatórios atribuem como direito àquelas 1.500 famílias. Né? Como eu dizia há pouco, titulares de direitos como cidadão e de serem protegidas também, porque suas propriedades privadas, suas lavouras, edificadas com sacrifício, seus animais, suas casas, suas famílias estão sob uma ameaça constante. Né? Eu vi que já passei um pouco, Manel, é um assunto que apaixona todos nós, nos indigna, e é difícil resumir em 20 minutos, sobretudo porque eu achei que era um dever meu perante vocês lembrar que eu não podia falar só do conflito, eu tinha que falar das causas estruturais e das omissões do poder público de resolvê-las, né? O que sabemos fica até mais difícil neste estranho Brasil que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, onde o ódio e o preconceito nos governa. Logo, logo, Manel, a gente tem uma vacina, eu acredito que nos liberte desse modo virtual de ser, mas uma vacina contra o corona. Nós temos vírus muito mais graves e temos de construir vacina em relação a vírus muito mais sérios, e estou falando de alguns agora na minha fala, e estou lembrando os vírus que nos governam. Muito obrigado a vocês pela atenção e estou à disposição para o debate.
Gente, boa noite, doutor Bruno. Eu quero parabenizá-lo pela brilhante, né? Quer dizer, eu acho que foi um painel, um diagnóstico incrível sobre a Zona da Mata. Bruno Ribeiro, ele é, como a própria fala dele expressou, um profundo conhecedor dessa luta e da luta do povo, né? Da luta por direitos, da luta por essa situação tão grave que está sendo essa criminalização dos movimentos sociais agora do campo, com camponeses efetivamente violentados e alvo desse tipo de violência, né? Eu queria lembrar que esse relatório da CPT, né, Bruno, que você também citou e que tem se atualizado ao longo dos anos, tem uma origem lá atrás da resistência democrática da FETAP, que foi o famoso relatório Açúcar com Gosto de Sangue. Esse relatório foi um relatório que você conhece, produto foi um primeiro diagnóstico da luta dos trabalhadores do campo, e Bruno Ribeiro também foi responsável, eu acho que depois dos debates, Bruno pode trazer isso à tona, de uma retomada de um assentamento que houve aqui no estado de Pernambuco, na Casa Grande, quando os trabalhadores ocuparam essa fazenda, se descobriu fotos, né, Bruno, de tortura, de corpos torturados, uma série de... Oi? Né? Instrumentos de tortura. Na usina Aliança, há cerca de Aliança. anos atrás, quando a CPT e o MST, com apoio da FETAP, ocuparam para exigir a desapropriação. A usina já estava fechada há mais de 10 anos, mas guardava lá nos seus escritórios essas coisas medievais, né? A marca da sua história estava lá guardada e os trabalhadores abriram os arquivos e denunciaram. Né? Mas apuração... Chocante, né? Foi chocante. Pois é. Então vamos agora, agradeço enormemente a palestra do Dr. Bruno, que, como eu disse, trouxe esse diagnóstico da luta do campo, esse diagnóstico do relatório, né, que tem mostrado a partir daquele primeiro, né, que é Açúcar com Gosto de Sangue, da CPT, lá nos anos 80, né, tem demonstrado essa luta tão importante. Agora nós vamos ter... Pois não? A gente não... Porque a gente, às vezes, você e eu, manejamos conceitos que a gente já está familiarizado, nem todos e todas que estão nos escutando estão, né? Por favor. Em certo momento, quando o Manel fala no da CPT, é o relatório das violências sobre comunidades tradicionais, sem terra, indígenas, quilombola, populações ribeirinhas, né? O documento que eu referi é sobre a Zona da Mata, e o que eu relatei, como eu disse a vocês, foi sobre Zona da Mata, sobre causas e efeitos dramáticos que estamos vivendo. Né? Esse relatório e o documento Açúcar com Gosto de Sangue e o relatório anual da CPT é diferente do que nós trabalhamos hoje, né, Manel? Não é diferente, não, estou dizendo, é um outro formato. Tem um outro recorte, mais amplo. É a mesma história. Né? Eu estou fazendo esse detalhamento porque são conceitos que Manel e eu e alguns de vocês estão muito familiarizados e outros e outras nem tanto, né? Não, mas eu estou fazendo essa fala, Bruno, para que você, nos debates, possa retomar, se desejar, a trazer esses outros elementos. Vamos agora ouvir, eu quero agradecer muito ao doutor Bruno Ribeiro, vai estar conosco essa noite, Marlene, né, que representa aqui o Escritório Nacional do CIMI, vai trazer o relatório da violência. Marlene, muito obrigado, seja bem-vinda, e depois Sarapó, Pancararu. Muito obrigado, Marlene. Obrigada a você. Boa noite a todas e todos. Com um grande prazer que eu aceitei este convite, né, de estar conversando um pouquinho com vocês sobre o relatório de violência contra os povos indígenas do CIMI. Aproveito também para saudar minha colega Madalena, que está aqui fazendo esse curso, e muitas pessoas conhecidas que estão aqui também, tendo o privilégio, né, o prazer de reencontrar mesmo virtualmente. Então, esse ano, em setembro desse ano, a gente lançou esse relatório de violências contra os povos indígenas com os dados de 2019. Este é um instrumento de denúncia, né, que a gente utiliza para estar levando a público
todas as violações de direitos, violências e violações, né, dos direitos contra os povos indígenas no Brasil. E esse ano, assim, de maneira especial, além de todas as violências já relatadas nos anos anteriores, a gente destaca as queimadas, né? As queimadas que, infelizmente, esse ano foram se repetindo e talvez foram piores do que em 2019, né? Mas que foi um foco da nossa sistematização também enquanto relatório de violência. Esse relatório, ele não foi só sistematizado, ele não foi só organizado, né? Não foi só sistematizado os números, organizados números. A gente trouxe nesse relatório informações de vida, né? Informações de pessoas, de coletividades, que por conta de um governo negligente e até conivente, né? Tamanha dor, tamanha angústia e sofrimento e também morte foram relatadas neste relatório. Esses dados de 2019, eles trazem um aumento da maioria das categorias de análise que o CIMI utiliza para poder fazer essa publicação. Então, das 19 categorias que a gente utiliza para fazer a análise, 16 tiveram um aumento substancioso, né? E a gente destaca um dos casos que é a invasão possessória, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, ou seja, as invasões dos territórios, a derrubada da madeira, a exploração dos minerais, enfim. Que em 2018 eram 109 casos, esse número saltou para 256 em 2019, quer dizer, mais do que duplicou, né? E todos os conflitos territoriais tiveram aumento, todos os conflitos. A ameaça de morte teve aumento, ameaças várias que todos os tipos de ameaças, né, que os indígenas sofrem nos seus territórios e também quando se deslocam até as cidades. Lesões corporais, o número de lesões corporais triplicou, né, em comparação com dados de 2018. Mortes, desassistência à saúde, educação, todos esses números, eles aumentaram, e aumentaram de forma substanciosa. Então, esse relatório, ele traz também a resistência destes povos, porque ao mesmo tempo que a gente traz os dados de violência, a gente também mostra o quanto estas comunidades, estes povos, estão lutando, estão resistindo nos seus territórios. Quando fazem a denúncia desses casos, é uma forma de resistência. Eles não estão querendo ser anulados, né? Pelo contrário, se erguem para dizer que precisa ser feito alguma coisa, né? Que algo precisa acontecer para diminuir, né? Ou mesmo acabar com essas violências e essas violações. A gente entende também que muitos dados trazidos aqui, relatados, foram violências premeditadas, planejadas pelo governo, né? Quando a gente fala de invasão territorial, de esbulho territorial, a gente está falando de um governo que permite, né? Que permite que madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e todo tipo de invasor entre nos territórios, né? Mate as pessoas que lá estão resistindo pela garantia desses territórios. E trazemos também várias situações relacionadas a, quando se fala de esbulho, né? De uma categoria de indígenas que talvez não é muito comentado, né? Mas que nas regiões sul,
Sudeste e Centro-Oeste, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, essa categoria, ela vem se acentuando, que é a de indígenas sem terra. Indígena que vive embaixo de lonas, indígenas que estão vivendo gerações e gerações na beira das estradas, aonde que, por vezes, a cerca separa essa comunidade, esse povo, do seu território. Então, essa violência a gente já vem há vários anos destacando, né? E, em especial, aqui a gente traz o povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que, além de viver sem o seu espaço de terra, algumas comunidades estão vivendo em espaços diminutos, né? E sempre em constantes ameaças, sempre. Mato Grosso do Sul também foi o estado com maior número de assassinatos, maior número de suicídios entre os jovens indígenas, né? Maior número de desassistências, enfim, uma série de violações com relação a este povo. E destacamos também o povo Guarani, Guarani Mambiá, Guarani Avá e Andeva, do Sul, né, Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo, vivendo também constantes ameaças, esbulho do seu território, né, ameaças dos grandes projetos, e aí a gente destaca a construção de rodovias, e agora no Sul a ameaça de garimpo, né, que a questão do garimpo, ela vem se acentuando no norte do Brasil, nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Maranhão, enfim, a maioria dos estados do Amazonas avançando essa expansão mineradora, mas no sul também a gente vê com bastante, com trâmite muito rápido, né, a liberação da exploração mineral em terras indígenas. Isso também é um assunto que nos assusta, é um fato que vem nos trazendo preocupação também. Essas pessoas, esses indígenas, esses povos que vivem na beira das estradas, expostos a todos os tipos de violências e violações, vivem um estado também de subnutrição. E dependendo muitas vezes, né, de cestas básicas doadas pelas entidades que acompanham eles, ou mesmo pelos órgãos governamentais, no caso a FUNAI, que agora, né, a gente está fazendo um levantamento e se constatou FUNAI muito defasada, muito quebrada, suspendeu a maioria das entregas de cestas básicas às comunidades que estão na beira das estradas e a outras comunidades que não têm como sair do seu território para promover, né, o seu sustento, porque grande parte dos indígenas das regiões sul, sudeste, centro-oeste e algumas do norte precisam se deslocar à cidade para vender seus artesanatos, né, e buscar o seu sustento. Então, a eles está sendo negada esta cesta básica. Outro destaque que a gente faz enquanto violência, né, são os indígenas que vivem em contexto urbano. Esses indígenas, eles, em função de uma legislação que não permite reconhecê-los como indígenas, né, porque CESAI, que é o órgão governamental que os assiste na saúde, e FUNAI, né, não reconhecem a identidade indígena ou os indígenas que saem de seus territórios e vão até os centros urbanos, né, ou moram em centros urbanos, tendo seus territórios já constituídos nos centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, principalmente São Paulo, Manaus, enfim, outras capitais, Rio Branco. Então, a eles é negado também o direito de serem reconhecidos enquanto povos indígenas. Então, a outra situação que a gente denuncia neste relatório. Também quero destacar, esse relatório ele é dividido em 3 grandes categorias, que é violência contra o patrimônio,
violência contra a pessoa e omissão do poder público. Dentro da omissão do poder público, eu quero destacar os casos de suicídio. Então, muitos jovens, e a maioria desses suicídios são de jovens, né? Jovens indígenas que se suicidam por não ter perspectiva de futuro, por não terem um olhar positivista da situação em que eles estão contextualizados, estão vivendo. E em 2019, a gente teve 133 casos de suicídios entre jovens indígenas. Então, desde o ano 2000, esse número vem crescendo ano a ano, e cada vez mais esse número vem crescendo. E a gente destaca 2 estados, né, com maior número de suicídios, que é o Amazonas e o Mato Grosso do Sul, né? Então, entre o povo Yanomami, que parte da terra Yanomami está no estado do Amazonas e a outra parte em Roraima, há grandes relatos de suicídios entre esses povos. Uma das questões que a gente percebe, além dessa falta de perspectiva de futuro, né, um assédio por parte das grandes corporações, das pessoas que invadem o seu território, em aliciar esses indígenas, promovendo ou dizendo a eles que as condições de vida vão melhorar, né? Oferecendo melhores condições. Então, isso não acontece, e aí vem a desilusão e, consequentemente, o suicídio desses jovens, né? E, por fim, gostaria de colocar que este relatório, né, ele traz 3 pilares de análise, né, que é uma questão da conjuntura político-indigenista também que a gente vive atualmente, que é a desconstitucionalização dos direitos dos povos indígenas, a desterritorialização destes povos e a tentativa de integração dos indígenas à sociedade nacional. Então, esses 3 pilares, eles estão vindo fortemente nesses últimos anos e principalmente se acentuou durante este atual governo, né? E com isso, a gente quer reforçar mais uma vez a articulação dos povos, a resistência dos povos, que em momento algum eles deixaram de fazer a sua luta, né, ou fazer a sua mobilização para que seus direitos constitucionais continuassem garantidos. Um exemplo dessa resistência, dessa luta que se mantém muito forte por meio de articulações regionais, por meio da APIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é o julgamento no dia 28 de outubro do caso de repercussão geral, né, que envolve um caso específico do povo Xoclen de Santa Catarina, aonde que será decidido sobre uma tese chamada marco temporal, né, que foi utilizada no julgamento de Raposa Serra do Sol. E nesse julgamento do dia 28 se decidirá então o mérito dessa questão, ou seja, se o marco temporal ele vai passar a ser utilizado, vai vigorar nas decisões que que envolvem terras indígenas. Se o Supremo Tribunal Federal julgar procedente, vários casos de demarcações de terras indígenas cairão por terra, porque esse marco temporal quer dizer que só são de posse dos indígenas os territórios demarcados a partir, ou com a presença de indígena a partir da promulgação da Constituição Federal, né, em 5 de outubro de 88, ou se antes disso eles estivessem
em confronto, que é uma palavra jurídica que eu me esqueci agora, mas se eles estivessem em luta, em guerra, né, com o posseiro da sua terra. Então, a gente sabe que antes da Constituição de 88, muitos indígenas já tinham sido expulsos dos seus territórios e não conseguiam fazer a luta para voltar nos seus territórios, né? E a gente entende também que não existe marco temporal. O marco temporal é uma iniciativa dessas forças contra-indígenas que ficam inventando coisa para poder deslegitimar os direitos dos povos indígenas, né? Porque o direito dos povos indígenas é originário, né? Ele antes mesmo de qualquer constituição federal promulgada nesse país. Então, mais uma vez, né, quero agradecer o convite e dizer que a gente segue na luta, na esperança, ao lado dos povos originários, ao lado dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos quilombolas, né, e de todos os setores que estão engajados na luta pela defesa dos direitos humanos, construindo caminhos de bem viver, como é o mote deste curso, né. Obrigada, Manuel, e obrigada a todos. Eu quero agradecer a fala brilhante de Marlene, né, companheira de luta, que trouxe um painel importante do relatório. Marlene, esse relatório está disponível em PDF, tem um link, porque caso seja possível baixá-lo, né, você pode colocar um link aqui no chat para que todo mundo possa baixar, se estiver disponível. Sim, o relatório de violências está disponível no site do CIMI, né? E a Madalena colocou no chat o link de acesso a esse relatório. Não, ela colocou sobre uma notícia, não foi, Madalena? Mas eu coloco o link do relatório de violência aqui no chat para a gente ter acesso. Todo mundo pode ter acesso, Isso. baixar, utilizar ele da forma com que achar melhor. Isso. E eu quero agradecer porque você faz uma fala que me parece extremamente importante. Você economizou o tempo, você falou 13 minutos, mas trouxe para todos nós, nesse pouco tempo, né, uma síntese de uma luta enorme, constitucional, né? Eu fui, Marlene, peticionário inicial do caso Chucuru, aqui de Pernambuco. Bruno Ribeiro, inclusive, é presidente do Conselho Político do Gajop, que foi a entidade que levou o caso, junto com o MNDH, Justiça Global e o CIMI de Pernambuco, com o CIMI Nacional, naturalmente, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e depois ao julgado da Corte Interamericana. Então, a gente acompanha, eu e Bruno, esse caso dos chucurus, a criminalização do povo chucuru há pelo menos 18 anos, né, Bruno? E é uma dimensão muito forte essa questão da criminalização indígena, porque, como você bem disse, a criminalização às organizações indígenas é a criminalização à nossa dignidade, né, enquanto povo ancestral, como povo originário, que tem direito a essa terra. O marco legal, como você bem colocou, é uma agressão do ponto de vista do direito constitucional, teve toda uma construção ainda daquela questão acerca dos povos quilombolas, e da Raposa Terra do Sol, na verdade, de Raposa Terra do Sol, e foi retomada na discussão da constitucionalidade, da discussão sobre a questão do território quilombola. Então, a gente está aí nessa luta. Eu acho que a sua fala foi muito importante, impactante, e tenho certeza que os debates a gente vai retomar e você vai ter a oportunidade de trazer mais elementos dessa discussão, que são esses direitos, que você e Bruno trouxe, e que agora a gente vai ter a fala de Sarapó, representante da APOIME de Pernambuco. Sarapó, você está aí? É porque é tanta gente que eu estou vendo aqui que eu não estou... Sarapó? Boa noite, boa noite. Queria convidá-lo. Boa noite. Seja bem-vindo, Sarapó. Fique à vontade, se apresente e faça a sua fala. Você tem 20 minutos, mas como todos, alguns economizaram tempo, outros... Mas a gente está à sua disposição. Seja bem-vindo. Tá bom. Eu quero dizer que eu estou feliz com esse convite, né? É muito importante a gente ter voz, nós povos indígenas, nossa voz, nosso espaço, e eu fico muito feliz de poder estar participando e também colaborando com a minha vivência, né? O que eu vivo durante esse período que estou
como coordenador da APOIME e que, enquanto também liderança Pancararu. Né? Agradecer também os que me antecederam pelas brilhantes falas, né? Muito ricas. E eu quero passar sobre a luta indígena, né? Que foi o tema a luta indígena em Pernambuco. Vou dizer que eu não sou especialista sobre a luta indígena em Pernambuco, mas eu conheço um pouco, né? Mas toda essa fala que me antecedeu, ela é a realidade que acontece nos povos indígenas do Brasil e dos povos indígenas de Pernambuco, né? E eu diria o seguinte, que essa negação, essa negativa, ela só muda de endereço, mas ela é igual para todos os povos indígenas e para os povos de comunidades rurais, para a luta campesina, né? É um sofrimento muito grande. Os povos indígenas aqui em Pernambuco e no Brasil, mas vou me ater a Pernambuco, até hoje não tem seus territórios regularizados, né? O território que é mais conhecido nacionalmente, internacionalmente, que é o território Chucuru de Ororubá, ao qual teve o assassinato de várias lideranças, inclusive do cacique Chicão, que foi assassinado cruelmente por conta da luta pela terra. Aquele território, até hoje, ele não tem 100% a sua regularização, porque ainda existe poucos poceiros, mas ainda existem poceiros na terra, entenderam? Então, essa luta é uma luta que a gente trava dia a dia, mês a mês, é uma luta de gerações. Antes, era o pai de Marco Chucuru, que era o Chicão, que travou essa luta. Antes do Chicão, era outro cacique, outra liderança. E é uma luta coletiva que vai passando de geração em geração. E a gente não entende, e ao mesmo tempo entende o porquê, muda a Constituição, mudam as leis, e eles tentam ceifar nossos direitos, que já estão garantidos nas constituições, e a última de 88, né, que colocou lá 2 artigos, 231, 232, e da data de sua promulgação, teria 5 anos para regularizar todas as terras indígenas, e até hoje nunca foi cumprido, né? Porque não existe interesse em regularizar as terras indígenas. Não existe o interesse de dar a garantia da cidadania aos povos indígenas, quilombolas. Não existe esse interesse. Os interesses são outros, né? E agora, no momento que a gente vive, um momento de política municipal, a gente vê muitos colonizadores, filhos de colonizadores, querer abraçar os indígenas, querer falar bem dos indígenas, mas, na verdade, nós sabemos o preconceito que vivemos. Então, em Pernambuco, nós temos hoje apenas 2 terras indígenas que são 100% regularizadas. Uma que é o do povo Cambiuá, que tem aproximadamente, se eu não me engano, são 27 mil hectares, ou é 30 mil hectares, e foi regularizada, acho que nos anos 2000, não sei a data especificamente. E agora, a terra indígena Pancararu, que foi regularizada, foi 100% em 2018. A terra Pancararu, por exemplo, a sua primeira demarcação é de 1940. Então, de 1940, a nossa terra em 1940 foi a primeira demarcação. Ela demorou 47 anos para ter a sua homologação. Em 87, foi que foi homologada a terra Pancararu, no governo de Sarney. E agora, em 2018, então, acho que 79 anos depois, foi que a gente conseguiu
que a justiça retirasse os poceiros que residiam aqui dentro ainda. Aqui em Pancararu residiam 302 famílias ainda. E várias gerações passaram para poder alcançar esse direito consagrado na Constituição, como disse minha antecessora, um direito originário, né? E a cada tempo a gente vê manobras políticas e de governos, entra governo, sai governo, e a gente, o que é que a gente presta atenção? Que vez ou outra entra uma portaria, entra uma situação lá, não para dar direito à nossa população, mas para retirar direito. Olha. Por exemplo, nós lutamos muito contra a portaria 215, né? A portaria 215 a gente brigou muito. Essa também da AGU, a 303, que é de 2012. Então, todo ano que a gente ia para o acampamento Terra Livre, ao invés de nós estar discutindo outras situações, a gente ainda continua na mesma luta pela terra, pela garantia do nosso território. Então, todo acampamento Terra Livre é quase que a mesma coisa, no sentido de a primeira luta é a luta pela Mãe Terra, ou então contra uma portaria. E efetivou muito os ruralistas, ficaram mais ainda agressivos contra a nossa população a partir do momento que teve os povos indígenas lutaram coletivamente pela garantia lá do território lá de Raposa Serra do Sol. Então, no governo de Lula, ele sancionou, e quando ele sancionou, foi uma revolta para os ruralistas. E a partir daí foi para o STF, né? Contestado, foi para o STF. E lá no STF ela teve 11, se eu não me engano, 11 ou foi 19 condicionantes. E essas condicionantes eles tentam aplicar para todas as terras indígenas, né? E tem essa história também do marco temporal, que é outra forma de retirar os nossos direitos, de deixar até a 88, e de 88 para cá, não são mais indígenas, não são reconhecidos indígenas ou terras indígenas, aqueles que em 88 não estavam no território ou não estavam brigando pelo território. É como diz, o direito do povo indígena é um direito originário. Ele nunca se acaba, é um direito da origem, né? Então, aqui em Pernambuco também nós temos feito outras lutas por uma educação escolar diferenciada, né? Aqui nós temos a estadualização das escolas, nós temos um Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, que é um conselho ainda consultivo. A gente luta para que esse conselho se torne um conselho deliberativo, e nós temos uma organização muito grande, que é a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, que discute a política de educação escolar indígena do Estado. A COPIP é um movimento muito grande de todos os professores e professoras do nosso Estado, todos indígenas. Nós temos também a luta pela saúde, né? Aqui no Estado de Pernambuco, nós temos um Distrito Sanitário Especial Indígena, e dentro dele, no espaço, nós temos os conselhos também locais de saúde. Então, cada povo tem um conselho local de saúde que é consultivo, e cada conselho ele remete um representante para um conselho distrital de saúde indígena, que é um conselho paritário e é um conselho deliberativo, né? E não tem um presidente, é um colegiado. Existe o representante do gestor, o representante dos usuários e um representante dos trabalhadores, que se revezam, mas não existe o presidente, existe o colegiado. Mas eu estou falando isso também porque
para demonstrar que, além da terra, nós temos outras pautas. Nós temos um movimento de mulheres crescente a cada tempo, de jovens, né? Mas a cada espaço, cada momento, a gente tem a luta principal, que é a terra. Por que a gente ainda continua com essa luta pela terra? Porque não regularizaram até hoje. Até hoje, as populações indígenas vivem sem ter uma regularização. Nós somos aqui em Pernambuco 16 povos, e mais agora está surgindo o Pancararu-Opará e o Pancararu-Angico, deve ter outros que eu não me recordo, que estão lutando todos pela regularização fundiária. Tem outro povo aqui, que é o povo Tuxá. O Tuxá tem uma terra que foi doada pela Xécio, né? Mas até um tempo atrás, a Xécio não tinha dado a documentação oficial daquela terra, era uma terra adquirida, não era uma terra tradicional dos Tuxá. Foi por conta da inundação da barragem de Taparica, e alguns Tuxá vieram para Pernambuco, outros continuaram em Rodelas, e outros foram para Ibotirama. E a nossa principal luta aqui, que a gente se organiza muito para ir todos os anos, é o acampamento Terra Livre, né? Que acontece anualmente em Brasília. Eu acho que há 17 anos, esse ano não teve online, um movimento online, mas 17, 18 anos que acontece o acampamento Terra Livre, e a principal bandeira é a regularização de terra, lutar contra as portarias que são lançadas contra os povos indígenas, né? E aí eu queria dizer a vocês que aqui em Pancararu nós vivenciamos um momento muito complicado recentemente, né? De ameaças, né? Muito difícil, porque a gente lutou tanto tempo na justiça, esperando pela justiça, e a cada momento, quando um juiz tomava uma decisão, a gente notava que parava, e a gente ficava se perguntando por quê. Quando a gente ia buscar alguma informação, tinham mudado o juiz, tinham retirado esse juiz, tinham transferido ele, e a gente ficava sem entender o porquê. Poxa, agora que ia andar, parou tudo. Aí o que é que a gente foi entender? Com, com a vivência, que isso era uma manobra política. Isso era uma manobra política. Então, a gente teve que se adaptar, teve que entender, teve que também fazer parte dessa política. Tivemos que fazer denúncias internacionais também, tive que denunciar, estão me ouvindo? No Conselho Nacional de Justiça, para que o nosso direito fosse efetivado. E quando uma pessoa faz isso, como eu fui a várias instâncias, a pessoa fica perseguido, né? Fica visto como... Hoje eu sou visto pelos poceiros, pelas cidades aí, que eu nem ando muito nas cidades, como culpado pela retirada dos poceiros. Então, eu sou o culpado. E algumas pessoas me perguntam assim, não, a gente estava lutando pelo direito, a gente não retirou ninguém à força, nós esperamos pacientemente pela justiça, e a justiça determinou a retirada em 2018, era para ter determinado antes, demorou tanto para determinar essa saída deles. Aí o que é que acontece quando eles saem? Incendiaram escolas, 2 escolas eles incendiaram posto de saúde, cortaram várias cercas, as cercas tudinho que tinha aqui, de arame, plantações, plantas tradicionais, né, que é do Murici, cortaram cajueiro, várias plantas eles cortaram, derrubaram tudo. Alguns indígenas que tinham as plantações de milho, de feijão de corda, eles cortaram tudo.
e vez ou outra eles ainda continuam voltando para a terra indígena, criando gado aqui dentro ainda, solta o gado aqui na nossa terra, na nossa lavoura, e a gente é para nós não ter nem direito de falar nem de reclamar, porque quando a gente fala ou reclama, eles aparecem com cartaz, como apareceram recentemente, com cartaz com o nome de algumas lideranças dizendo que iam morrer. Esses estão perto de morrer, um negócio assim. E se a pessoa for ter medo, ou se a pessoa fosse deixar levar, a pessoa para a luta. Então, é um instrumento que eles usam da ameaça para que os indígenas parem. Muitos têm medo, muitos mesmo. Tem alguns parentes meus aqui que eles não acreditavam que a gente ia conseguir. Algumas lideranças, eu tive que dizer a eles que a gente ia conseguir, mas até as lideranças que participavam das audiências já estavam sem acreditar na justiça. E muitas vezes, algumas pessoas aqui dentro mesmo do meu território deram risada de mim, alguns indígenas deram risada de mim, que isso não ia acontecer, porque já tinha aparecido Tia Quitéria Binga, que foi uma grande liderança, tio João Binga, tio Miguel Binga, foram as lideranças importantes para nosso povo, seu João Tomás, entre outras lideranças, aí o pessoal mangavam, davam risada de mim, dizendo, essas lideranças que sabiam de colocar o nariz não resolveram, você, uma criança, vai resolver? Eu digo, não sou eu que tenho que resolver, é a nossa coletividade, é a nossa união. E aí a gente foi criando alguns mecanismos aqui dentro para construir esse diálogo e tentar viver em paz e harmonia, porque muitas vezes os povos se dividem. Quem faz essa divisão são forças externas, como políticas, os políticos de fora tentam nos dividir para que a gente se enfraqueça. O que foi que a gente conseguiu construir aqui? Na época tinha 2 caciques, e aí um cacique não falava com o outro. Eu entrei no meio e disse, vamos construir aqui um pacto. Outra questão, a gente não se junta por enquanto, mas a questão da nossa terra, que é a principal luta, a gente vai falar a mesma língua. E aí eles aceitaram, criamos uma comissão chamada Comissão da Terra, e a gente discutia só essa questão da terra, e foram, desde 2010, a gente criou essa Comissão da Terra, até 2018, para efetivar. Então, a gente passou esse período só trabalhando a questão da terra. E graças a Deus, quando a gente dialogava só a questão da terra, unidos, todos unidos, a gente conseguiu realizar, conseguiu que retirasse os poceiros e conseguiu avançar no diálogo nas outras pautas da comunidade. Então, foi um instrumento muito importante que a gente criou aqui, que foi uma comissão da terra. A gente também realizou um plano de gestão territorial e ambiental, que foi em 2015, que foi muito importante também para a gente avançar, a gente ouvir as nossas lideranças, as nossas comunidades, e a gente tentar planejar, falar do presente, do passado, e tentar planejar o nosso futuro. Então, esse plano de gestão, ele colaborou também para a nossa vitória, né? Bom, eu queria ficar por aqui e dizer que estou à disposição, viu? Boa noite e até mais. Tá sem som, Manuel? Está sem som, teu som tá desligado. Alô? Agora. Eu projetei. Vocês estão vendo a projeção da placa que Sarapó citou, né? Essa placa aqui foi fixada no território Pancararu. E isso foi objeto de denúncia do CIMI de Pernambuco
e de várias entidades em solidariedade, a RENDIP, nós temos uma rede de monitoramento da política indígena de Pernambuco, e foi feito, portanto, a denúncia dessas ameaças que os índios pancararus receberam. É uma situação realmente extremamente grave, inusitada, porque, para vocês terem uma ideia, a gente teve, no caso Chucuru, nos autos do processo, a gente conseguiu um documento que lista realmente alguns índios ameaçados. Mas, nesse caso, você tem uma placa fixada no território pancararu, de forma pública, né, de índios ameaçados. Foi uma situação realmente inédita, mas é sintomática desse estado de coisas que a gente está vivendo, né, das ameaças que a gente está vivendo. Eu queria agradecer a Sarapó, eu acho que Sarapó trouxe um quadro, mais uma vez também cumprimento do tempo, e eu acho que essas falas, elas se complementam, que era o objetivo meu e de Luiz, no sentido da gente mostrar como, do ponto de vista da advocacia popular, do ponto de vista indígena, de um escritório especializado, como é o CIMI, e de um representante dos povos indígenas, essas falas se complementam no quadro de violações que a gente está vivendo, não é? Então, agora a gente vai abrir inscrições. Quem desejar se inscrever, pode colocar aqui a palavra no chat, o seu nome, e nós vamos, então, ter as intervenções a partir das perguntas. E eu quero, mais uma vez, parabenizar Sarapó pela brilhante exposição, pela firme decisão, não é, de estar aí lutando pelos seus ancestrais, lutando pelo seu território. Então, Rodrigo, quer falar? Pode falar, Rodrigo, só tem você. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu sou Rodrigo, da Pastoral Ambiental da Arquidiocese de Recife. E eu já tinha até escrito aí a pergunta, mas aí já que abriu a oportunidade para a gente fazer ela ao vivo e a cores, né? Vamos lá. Queria saber assim, como é que está a organização do CIMI e da CPT em relação a essa ameaça, né, que a gente vem aí vendo de se construir 6 reatores nucleares aí no município de Itacuruba, atingindo inclusive território indígena e território quilombola. E uma ameaça também porque a produção da energia nuclear ela não se resume somente à ameaça da própria usina em si, mas a gente tem uma série de outras questões, como a mineração, né, que ocorre no interior da Bahia, e também parece que ativaram agora uma outra mina de urânio no interior do Ceará, né? Então, assim, a cadeia produtiva do urânio, da energia nuclear, ela acaba afetando uma série de questões dos povos tradicionais e da população em geral, né? Que a gente tem um risco de ter uma usina nuclear no nosso quintal, na casa da gente, né? E isso daí afeta, acho que não só o Nordeste, mas todo o Brasil e a humanidade, né? É um retrocesso a gente estar correndo atrás de energia nuclear, enquanto a gente tem tantas fontes aí alternativas para desenvolver. Obrigado. Excelente pergunta, Rodrigo. Saudá-lo, né? Que eu vi ali o nome Rodrigo, vi você ali, não estava reconhecendo, mas Rodrigo é um amigo de muitos anos, né, Rodrigo? Professor do Estado. Companheira do CIMI, quer falar? Alguém gostaria de responder? Bruno ou Sarapó? Então a gente faz um bloco. Eu só vou comentar a pergunta dele e depois complementar com alguns dados aqui que eu acho que é pertinente também a gente estar levantando. Respondendo, então, a pergunta do Rodrigo, o CIMI Regional Nordeste está junto com a campanha Show Nuclear, né, se articulando para promover a conscientização, informação, enfim, com relação a essa instalação das usinas nucleares no território nordestino, né, que vem vindo, assim, de uma gama de implementações, né, nos estados do Nordeste. E com relação às comunidades indígenas, em função da pandemia, a gente não consegue estar em loco, né?
mas toda a informação está sendo repassada de forma virtual às comunidades, né? Com cartilhas, com informação a respeito da implementação dessas usinas nucleares. Só queria complementar algumas coisas que eu acho pertinente para esse momento também, e pode suscitar também algumas perguntas. Quando a gente fala e assim, só corroborando com a fala do Sarapó, quando a gente fala de invasão de terra indígena, a gente, pelo levantamento dos dados do CIMI, hoje, a gente tem 1.278 terras indígenas, né? Em várias situações de processo demarcatório, né? Desde homologadas até em processo de revisão. Dessas 1.298 terras indígenas, 829, ou seja, 63% dessas terras, elas apresentam alguma pendência do Estado para finalizar o seu processo de demarcação. Então, quer dizer, a grande maioria das terras indígenas do Brasil, elas estão pendentes, né? E são alvo, estão suscetíveis a invasões, a todo tipo de violências que Sarapó também citou na sua fala. O governo Bolsonaro, quando ele tomou posse, ele falou para nós que não iria demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena. Além de fazer isso, o Ministério da Justiça devolveu 27 processos de demarcação para a FUNAI, ou seja, terras indígenas que teriam que estar com sua portaria declaratória assinada, né, foram devolvidas para a FUNAI sem justificativa nenhuma. Então, é um descaso, um referendo a tudo aquilo que ele prometeu de campanha e que ele está fazendo até agora, né? O governo não se importa e não quer saber de povos indígenas. E um outro dado que eu gostaria de falar com relação à mortalidade na infância, que a gente percebeu também um aumento brutal nesse ano de 2019. De 591 casos que a gente relatava em 2018, em 2019 foram 825. E o que seria essa mortalidade na infância? Desassistência à saúde, principalmente, né? Falta de condições de moradia, falta de alimentação, enfim, vários fatores que contribuem para a morte dessas crianças. E quando a gente fala de invasão de território, né, a gente não pode deixar de falar das populações indígenas em situação de isolamento voluntário. Então, nossos índios em situação de isolamento voluntário estão ameaçados pela invasão dos seus territórios. Um outro dado que o relatório de violência do CIMI também traz, que nos outros anos a gente não tinha como ter esse levantamento, mas por uma força-tarefa a gente conseguiu esses dados, é de indígenas encarcerados, né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem 1.080 pessoas, né? 1.080 indígenas encarcerados. O sistema prisional brasileiro, ele é falho nesse sentido, porque no programa, no banco de dados, não se tem a possibilidade de colocar que a pessoa é indígena, né, para ter a gente sabe que esse número é muito maior do que 1.080 pessoas, né, mas a gente não tem esse dado em função da falha do sistema prisional brasileiro. Enfim, só para a gente ter talvez um pouquinho mais de perguntas a partir de alguns dados apresentados. Obrigada. Alguém gostaria de fazer debates, assim, trazer perguntas? Bruno está se inscrevendo. Por favor, Bruno. Não, é para dar informações sobre essa importante lembrança que o Rodrigo nos fez, né? Pois não? Articulação. Nós temos em Pernambuco, como alguns de vocês sabem, uma proibição na Constituição do Estado
a instalação de usinas nucleares. É o artigo 216. Mas como a gente está vivendo um tempo de muitas loucuras e insanidades, já tem uma proposta de emenda constitucional do deputado de origem militar, o Feitosa, para mudar a Constituição de Pernambuco para permitir a instalação dessas usinas. Nos últimos anos, há uma articulação, Sertão Antinuclear e outros coletivos que envolvem a CPT, o CIMI, a academia, professores de física, universidades, vários movimentos sociais que fazem o contraponto e combatem essa insanidade que é propor um modelo de geração de energia que o mundo todo já vem buscando ultrapassar pelos motivos que nós sabemos. Né? E o danado é que essa luta há poderosíssimos interesses econômicos por trás, como sabemos, né? E ela pede uma luta nos dois estados. Eu sei que na Bahia não há essa proibição constitucional. E você não pode lutar contra isso só de um lado do rio. Né? Você pode ganhar a luta em Pernambuco e perder na Bahia. Né? Porque é só atravessar o São Francisco, né? E instalar no lado seguinte. Como você lembrou, Rodrigo, é em território indígena, tá certo? É terra indígena. Então, é uma luta que está em franco desenvolvimento. Né? Já houve debates na Assembleia Legislativa, a OAB faz parte também das forças que se opõem à comissão. Nesse período agora de pandemia, eu não tive notícia de alguma movimentação, o pessoal não se articulou, ou não foi visível a articulação deles nesse tempo, né? Mas é uma luta que merece toda a cautela e toda a atenção, porque são interesses muito poderosos que estão por trás dessa proposta. E lembrar, né, Bruno, acrescentando a sua fala, que nós estamos falando, a documentação que é trazido pela Show Nuclear, é que nós estamos falando de uma região que tem minas de exploração da chamada energia eólica, uma capacidade de expansão no Nordeste que é imensa. Nós temos, além da questão da energia eólica, nós temos outras possibilidades de exploração através de energia solar também, que no Nordeste não falta, né? Sol. Então, é um absurdo você imaginar que a Alemanha está desmontando os seus reatores nucleares, não é? A Europa tem toda uma política de desmonte dessa política de ampliação da política nuclear, e no Brasil, e principalmente no Nordeste brasileiro, se queira implantar esse tipo de energia que é limpa, mas que as consequências dela podem ser devastadoras para a sociedade, não é? Isso. Temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo no Brasil. Isso. Mas Marlene nos lembrou na sua fala o quanto de violação se dá aos povos tradicionais e ao meio ambiente, por exemplo, nos grandes projetos, as hidrelétricas da Amazônia. Né? E essa tem sido, infelizmente, essas violações têm sido recorrentes no país, e agora essa ameaça se reproduz nessa tentativa de trazer esse passado que compromete todo um futuro de uma região, numa terra indígena, na beira de um dos patrimônios mais importantes das futuras gerações do nosso povo, que é o Rio São Francisco. Né? Exatamente. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Nós temos um tempo, temos aí mais ou menos uns 14 minutos, 15 minutos. Quem gostaria de fazer uma pergunta para termos mais só queria fazer uma colocação, mano, pode? Claro, por favor. Você manda, Rodrigo, que é isso. Obrigado, Rodrigo é um amigo que eu conheço há mais de 30 anos. Mais que 30 anos, é? Acho que é mais de 30 anos, né, Rodrigo? Não entrega a idade, não. Mas, Manuel, é interessante essa questão, você falou assim, né, na utilização da energia eólica, né, a partir da energia eólica, da energia solar, mas uma coisa que a gente tem que chamar a atenção em relação a isso é o modelo, né, a forma com que a coisa é feita. Porque, por exemplo, a hidrelétrica, ela não causa poluição, você não tem resíduo, você não tem fumaça, você não tem nada, mas
o estrago que ela causa na sua instalação é terrível, né? Desalojando pessoas, comunidades, cidades inteiras, às vezes, é desastroso. E outra questão é quanto aos parques de energia eólica, né? Que trazem transtorno por conta da forma com que eles são instalados. Você vê, até energia extremamente limpa, que é energia gerada a partir da força dos ventos, mas devido à forma com que ela é instalada, sem diálogo com as comunidades, né? Se olhando também como grandes empreendimentos para geração de lucro e não visando atender as pessoas com a demanda de energia, né? Aí você tem estragos aí, comunidades afetadas aí pelo interior de Pernambuco e em outros estados, aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, também no litoral, principalmente, nesses outros estados. E a mesma coisa a energia solar. Tudo por conta da forma com que é feita a coisa, sabe? Aí a gente tem que sempre prestar atenção, tipo, energia solar, massa, mas de que forma isso vai ser instalado? Qual o modelo? Por que não se faz uma coisa compartilhada, solidária, em que você instala pequenos núcleos nas residências e essa energia vai sendo distribuída? Né? A mesma coisa a energia eólica, poderia ser pequenos núcleos nas residências e isso aí ia sendo distribuído. E não enormes parques, né? Porque os enormes parques trazem as injustiças ambientais, né? Que aí vai gerando uma série de consequências danosas às comunidades, principalmente aquelas que estão no local. E a energia nuclear não se fala, né? Nem se fala, porque isso daí é um desastre completo. Mas o discurso deles, eu vi hoje uma matéria, inclusive uma matéria muito ruim, que saiu em Minas Gerais, que não só tem aqui, na visão deles, em Pernambuco não, de instalação de usina não. Eles têm já pontos mapeados em Minas Gerais, na Bahia e Alagoas, além daqui de Pernambuco. Então, assim, e sempre com o discurso, vamos gerar emprego, vamos gerar desenvolvimento, a mesma coisa que foi Belo Monte, a mesma coisa que foram as hidrelétricas no São Francisco, né? Esses Suape, que está aí cheio de desastre socioambiental. O discurso é o mesmo, né? Para enganar a gente, enganar o povo. Verdade, Rodrigo, muito bom. Eu queria fazer, se alguém não tiver nenhuma pergunta, já que a gente está caminhando para o final, lembrando que nós tínhamos pedido, né, que se algum colega, amigo, puder contribuir com a poesia, era só se inscrever aqui no chat para a gente ter essa poesia. Mas antes da ideia de escolhermos o candidato a fazer a poesia e fazer essa manifestação, eu queria fazer uma pergunta a Marlene e a Bruno, e a Sarapó, claro, se ele puder contribuir, nessa perspectiva do que eles trouxeram. Eu queria perguntar se, alargando essas abordagens, como, Marlene, considerando a diversidade de alunos, né, que nós estamos nesse encontro, e colegas, de amigos que estamos fazendo aqui nessa rede, né, nesse curso de extensão, como vocês imaginam que pode ser a reação da sociedade civil diante dessas graves violências e conflitos do campo? Como deve ser o processo de construção de uma reação organizada? Como é que se deve, quais mecanismos se deve procurar? Como deve se começar um processo de planejamento de uma reação a partir de uma documentação, de um levantamento de informações, a busca das entidades? Como é que vocês avaliam o processo de resistência? Como deve se dar esse processo? Se eu tenho a notícia de uma violação no campo, né, de um conflito no campo, como eu devo lidar? Quem começa? Marine? Pode ser você, Bruno, pode ser você. Essa pergunta é bem Pode ser você. Provocante e desafiante, porque ela não mexe só com o conflito. Mexe com o nosso futuro, o nosso destino. Né? A luta pelo direito, a luta pelo Estado, pelo poder público. Né? E nós estamos vivendo num momento de enormes retrocessos. Né? Então, quando você pergunta, há uma rede social muito forte, construída historicamente na defesa da terra indígena, na defesa do direito do sem terra, na defesa do direito dos camponeses. Né? Mas hoje nós estamos sob uma ameaça muito profunda. No mundo há uma tendência conservadora que a gente espera que se reverta, e no Brasil muito profunda. E eu
não quero simplificar os desafios. Eu, por exemplo, e acho que boa parte de vocês, nós somos adeptos do fora Bolsonaro, mas eu acho que o problema é mais grave do que tirar Bolsonaro. Bolsonaro não é só, ele é também efeito do ódio e do preconceito que, para minha enorme surpresa e de vocês, nós descobrimos nos últimos anos, presentes na minha família e na de vocês, presente em alguns amigos meus e alguns de vocês, amigas, né? Então, tem coisas que estão entranhadas também hoje na sociedade que precisam ser revertidas. Como eu dizia sobre o conflito, nós estamos hoje tendo de enfrentar causas para resolver conflitos, né? Tá certo? A luta indígena vem, como o Marlene tão bem nos lembrou, ela é originária, ela tem a idade que tem da chegada do português para cá, tá certo? E está aí ainda com muito chão para andar, com muita injustiça, não se demarca terra indígena, se ameaça as demarcadas, se faz a selvageria que a gente vê de mineração, e um presidente que defende isso, um presidente que se dirigiu a um americano que tem uma história de luta ambiental, que é o Gore, para dizer a ele no Fórum de Davos que gostaria muito de explorar a Amazônia junto com a América, e com ele olhou e disse: eu não estou entendendo o que você está dizendo, né? Então, nós estamos vivendo um tempo, né? Eu não sou pessimista, não, mas essa luta é dentro da sociedade, não é só um presidente. Esse presidente nunca iludiu, Bolsonaro nunca iludiu ninguém. Bolsonaro é um produto de sentimentos anticivilizatórios que saíram do esconderijo nos últimos anos. Saíram. Eu estou tendo grandes dificuldades pessoais, porque tem pessoas que eu conheço há 50 anos que a vontade que eu tenho, eu não quero mais ver. Eu nunca pensei que essa pessoa se interagisse tão bem com misoginia, com racismo, com preconceito contra índio. Mas, ao mesmo tempo, Manuel e todos e todas, eu paro e digo, mas se minha saída for evitar o convívio, eu também não faço a disputa para reconquistar essas cabeças para o direito, para a igualdade. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo num tempo em que se nega a ciência por todo lado. O planeta está dando os recados todo dia, não é? de mudanças climáticas. Então, a gente vai ter que resolver esse dilema. Eu vou me afastar de quem está cedendo à tentação do ódio e do preconceito, ou eu vou tentar salvá-lo, libertá-lo dele mesmo, né? Eu ainda estou resolvendo isso em mim, porque a vontade tem gente que eu digo sempre, a minha companheira, que eu não quero brigar, não, eu não quero mais ver. E eu acho que a escolha não pode ser essa, né? Então, a sua pergunta, eu reajo dessa maneira. É uma luta da sociedade, não é só contra um governo, é contra sentimentos que estão se entranhando lá na Turquia, lá na Índia, espero que diminua na América agora, né? Em outros lugares, nas Filipinas. A gente está com um mundo que está lutando por fronteiras, né? Pelo preconceito, pela retirada de imigrantes, pela barrada de pobres que estão vindo no Mediterrâneo, e isso chegou no Brasil e chegou nas casas da gente, né? É uma luta bonita que a gente não pode... Eu não pensei que, a esta altura da minha vida, quando falou do meu currículo, eu quase quis dizer às pessoas, e vou dizer agora, eu não sou tão velho, não. É porque eu comecei um pouquinho cedo. Mas eu não pensei que, nesta altura da minha vida, eu fosse viver no meu país. Eu achei que a gente tinha chegado num patamar de consenso civilizatório, de princípios, de respeito à mulher, à orientação sexual, ao índio. Eu pensei que a gente ia dali para frente, né? Eu jamais imaginei que a gente ia viver esse retrocesso. Então, a resposta à sua pergunta, eu acho que todos precisamos dar juntos, reagir, né? Reagir e recuperar, e encontrar, como eu falei, a vacina não é só contra o corona, não. Tem vírus muito mais poderosos que estão nos contagiando nesse país e nesse mundo hoje, e só a sociedade organizada é quem vai construir, vai conseguir barrar esse contágio e esses vírus tão potentes. Muito obrigado, Bruno. Marlene? Eu corroboro com a fala do Bruno e acrescento que agora eu acho que a gente vai ter que fazer o caminho contrário.
A gente vai ter que retomar uma prática que era feita por nós há alguns anos atrás, que é voltar para nossas bases, formação política, formação conjuntural, e mostrar para esse povo que está lá na nossa base o modelo que é avassalador, que é destruidor, e que é isso que Bruno fala, né? A gente não tem que brigar contra o governo, não, é contra o modelo, né? E a volta para as nossas bases, eu acho que ela vem carregada de um anseio, de uma esperança, da gente ter e buscar um outro mundo possível, né? Como dizia nossas semanas sociais brasileiras. Esse caminho de retorno ele tem que ser rápido, né? Ele tem que ser bastante enfático e trazer assim com coerência, com bastante veracidade aquilo que realmente está acontecendo e pode acontecer com a nossa população que está lá nas lutas diárias, né? Nessa busca incessante por melhores condições de vida, né? Para garantir o seu bem viver. É isso, Manuel. Não, Marlene, Sarapó, pois não? Eu só queria acrescentar, Bruno, que tem uma pergunta aqui sobre internacionalização de terra. Não sei se você gostaria de falar. Pode falar. Só para interagir com o que Marlene disse, que é o que eu acho também. Eu sou cristão, eu sou religioso, mas a gente tem que voltar às bases, porque as forças progressistas, sindicais, sociais, nós nos distanciamos nas últimas décadas. Quem está na base, e eu sou religioso, é o que há de pior da religião, que são os neopentecostais, é quem está nas periferias, quem está nas comunidades rurais. Não é a religião com a visão social da Fratelli Tutti, não é o sindicato, não é os movimentos sociais. Quem está na base é quem se alimenta de difundir o conservadorismo nos direitos, na família, para arrecadar dízimo. E ou a gente vai fazer essa disputa, ou esse país vai continuar caminhando para o conservadorismo, né? Eu concordo inteiramente. É isso mesmo. Sarapó, você gostaria de falar, Sarapó? Eu gostaria de dizer que eu concordo com a fala dos dois aí, do Bruno, da Marlene, e dizer que realmente é isso mesmo, a gente tem que voltar para as bases familiares, começar por nossa casa, por dentro de nossa casa, da nossa aldeia, do nosso local, mostrando às nossas populações que esse novo sentimento que estava escondido e agora ressurgiu, ele é um sentimento ruim, é do mal. E a gente tem que dar graças a Deus e saber que nós somos maioria no nosso país. E as forças políticas, elas têm que se unir. E a gente tem que construir um campo onde o pensamento de esquerda ou de centro-esquerda, ele não se divida entre si. Porque se a gente começar a se dividir, a gente vai dar as ferramentas necessárias para que o coisa ruim chegue novamente e permaneça. Então, o que é que a gente tem que acontecer? O diálogo nas bases, nas famílias, participar efetivamente da política, porque, felizmente ou infelizmente, a gente tem que estar dentro da política, porque ela que define as nossas vidas, seja aqui no município, seja no estado, seja lá em Brasília, é quem define a vida das nossas populações. A gente tem que estar colocando representações. Não precisa ser um indígena que seja lá um deputado, não, mas tem que ser uma pessoa nossa, uma pessoa que represente as populações rurais, os menos favorecidos, e uma pessoa que chegue lá e nos represente, não esqueça das origens. Então, acredito que a gente tem como fazer isso. Nós temos muita gente boa, muitas pessoas boas no Brasil, e as pessoas que são más, elas estão aparecendo agora com esse novo governo, né? Que aí, como o rapaz falou aí, o Marcos, a gente nem sabia que até na própria família tinha pessoas que tinham esse sentimento. Mas o mal nunca vai vencer o bem.
Thank you.